Glória ao nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada, seja sobre o povo de Deus. Canal Cláudio Gomes, Diácono Cláudio Gomes, você pode acessar, tem vídeos lá maravilhosos para você, tá bom? Dá essa força. Bom, nessa oportunidade eu quero abordar aqui um tema um pouco polêmico, mas é um tema de grande relevância que a palavra de Deus fala para nós. O tema é o seguinte: é lícito fazer comércio na casa de Deus? Então nós vamos consultar a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina acerca desse tema, correto? Desde já eu quero dizer que é um assunto tão importante que o Espírito Santo deu uma ênfase, uma tônica, usando Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, para registrar o mesmo assunto, o mesmo acontecimento, tá bom? Então vamos começar aqui por Mateus capítulo 21 e depois eu vou explicar, tá bom? Depois a gente vai aqui dar uma explicação aqui, trazer para os irmãos na profundidade, tá bom? Então vamos lá, Mateus 21, 12, povo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cego e coxos, e os curou. Vamos ver aqui também em Marcos capítulo 11, Marcos também ele registra esse acontecimento em Marcos capítulo 11, versículo 15 em diante. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Bom, cada um dá uma riqueza de detalhe, traz uma riqueza de detalhe. Marco é interessante em falar aqui que os ensinava. Então Jesus estava ensinando, era o ensinamento do Senhor. Vamos lá, amados irmãos, para Lucas 19, 45. Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam, tantos que vendiam e compravam. Veja aí, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendiam para ele, escutando. Para finalizar essa leitura, para ter base, João também, o evangelista João fala sobre isso. Em João capítulo 2, tá? Você vê aí, João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai, veja aí, não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se de que estava escrito: o zelo da tua casa me devora. Quando Jesus falou isso, eles lembraram do Salmo 69, 9, tá? Que ali estava escrito isso: o zelo da tua casa me consome. Muito bem, está aí os 4 registros, sobre esse relevante assunto que Jesus ali combateu todo tipo de negócio espúrio
ilícito. Bom, eu já quero dizer aqui, irmãos, que eu não estou aqui falando de um comércio lícito, como uma cantina para atender os irmãos. É bênção de Deus, como uma livraria lá no pátio, lá, para vender uns artigos, livros bons, harpa, umas bíblias boas, para os irmãos adquirir, e também esse dinheiro for remetido à obra de Deus. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a questão da indústria da maledicência. Estou falando aqui de um comércio ilícito, de um comércio que a Bíblia condena. Nessa ocasião aqui, a Bíblia está dizendo que era o dia da Páscoa, a festa da Páscoa. Então, Jerusalém era a capital espiritual do mundo. O mundo inteiro, nessa ocasião, vinha para Jerusalém, se reunia em Jerusalém e ia ao templo para adorar o Senhor, tanto os judeus como os gentios. E ali eles levavam os animais para o sacrifício pelo perdão dos seus pecados, correto? Agora veja bem, muitos moravam bem distante, bem longe, e não podiam na viagem trazer os seus animais, compravam lá no templo. Havia lá um curral com muitos animais já preparados para isso. E também muitos traziam seus animais, mas os animais chegavam empoeirados, cansados, um pouco abatidos da viagem, e aí passava pelo exame dos sacerdotes, e os sacerdotes maliciosamente examinava e colocava sempre um problema, um defeito, para ali reprovar o animal para o sacrifício, e ali eles venderam os animais dele por um preço exorbitante. Ainda tinha a mesa dos cambistas, porque a moeda ali exigente era a moeda local, para pagar o imposto do templo, para a manutenção do templo, muito bem, segundo a lei de Moisés, e também para comprar os animais. Então, nessa transação aí, irmãos, rolava muita grana, mas muita grana, porque a taxa de câmbio, os viajantes, né, aqueles que estavam ali, que não era dali da cidade, não sabia muito bem, não tinha clareza, né, em relação às taxas cambiais, e eles ali cobravam o que eles queriam, eles faziam o que eles queriam, e rolava muito dinheiro. Então os principais sacerdotes eram os homens ricos, tá? Eram os políticos que ali estavam no domínio desse negócio, com o consentimento dos sumos sacerdotes, que tinha também uma grande fatia, tá bom, desse bolo, digamos assim. Então consentia isso, fazia vista grossa, porque entrava muita grana para os cofres deles, entendeu? E ali os fariseus, os escribas, os principais, os homens ricos, entendeu? Apoiavam esse tipo de negócio ilícito, tá? Ilícito. Agora, uma coisa interessante é que você vê Jesus falando o seguinte, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele fala, está escrito. Ele sempre cita a palavra, ele sempre coloca a palavra. Por quê? Porque quando você cita a palavra, meu irmão, quando você mostra que está escrito, acabou, meu irmão. Quem é que vai ficar argumentando, replicando? Quem vai ficar discutindo se você está mostrando dentro da palavra? Eles sabiam, eles tinham consciência, mais o dinheiro, mais uma vez falando mais alto, as riquezas falando mais alto, e assim cauterizando a mente deles, não queriam nem saber do que estava escrito. Eles não queriam nem saber do que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado. Eles não queriam saber disso, eles queriam saber do dinheiro, da grana que estava entrando, e era muita grana, tá? Para você ter uma ideia. Mas aonde estava escrito isso? Jesus falou, está escrito, a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos ou nações. Então ele traz uma referência do Velho Testamento, Isaías 56, 7, e também Jeremias 7:11, anota essa referência, Isaías 56, 7 e Jeremias 7:11. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo que a casa do Pai seria chamada casa de oração, e Jeremias também, 700 anos antes de Cristo, dois profetas importantes, dois profetas maiores,
tá? De um patamar muito importante em Israel. Profetiza isso antes de acontecer, e vem acontecer com o Senhor. Você vê aí em Jeremias capítulo 7, verso 11: pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, quer dizer, o próprio Senhor contemplou ali o que Isaías e Jeremias profetizaram. Da mesma forma hoje, você vê aí, irmãos, tanta coisa espúria, tanta maledicência, tanta maldade, tanto engano, entendeu, irmãos? Na casa de Deus, fazendo na casa de Deus de comércio. Essa que é a verdade, entendeu? Não mudou nada não, continua a mesma coisa, com consentimento de homens com a mente cauterizada, já vendidos, totalmente insensíveis. Você vê que Jesus citou, está escrito, mas ele não quer saber se está escrito na Bíblia, ele quer saber de outra coisa, Então você vê que aí vendem tijolo, vendem colher de pedreiro, vende toalhinha, vende azeite ungido, chaveiro ungido, vende lenços ungidos, vende não sei o que, mas não sei o que, fazem um festival de vendas na casa de Deus, fica anunciando. Irmãs também que vêm para a casa de Deus. Se você está fazendo isso, você está no erro. Você não pode fazer isso com revestinha de Avon, para vender coisas de Avon, da Natura, vender lingeries, vender essas coisas dentro da casa de Deus. O culto está acontecendo, está oferecendo às pessoas mercadoria. Não pode. Você vê aqui que o Senhor, olha só o que o Senhor fez. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui este, não façais da casa de meu pai casa de vendas, tá? Jesus fez um azorrague, um chicote. Jesus estava observando, como hoje o Senhor está observando essa prática ilícita, tá? E pessoas lucrando. Você vê que quando chega certos dias de festa, né, armam barracas e mais barraca, é barraca de maquiagem, é barraca disso, é barraca daquilo, é barraca daquilo outro, entendeu? Uma verdadeira feira, entendeu? E muitos lá no templo adorando e outros lá na feira comprando, entendeu? Atrapalhando a adoração. Olha, meu amado irmão, quando a gente vem para a casa de Deus ou vai para a casa de Deus, nós temos que ir só na intenção de adorar o Senhor, com a nossa família, glorificar o nome do Senhor, correto? Mas não é ficar nessa questão aí de ficar do púlpito oferecendo mercadorias, pessoas no salão, na parte inferior do templo, vendendo também mercadorias, no pátio da igreja, aquela feira, aquele falatório. Está tudo errado, tá? Segundo a Bíblia está reprovando, Eu quero aqui ler aqui um comentário, veja bem. O templo ficava sempre repleto de pessoas durante a Páscoa, recebendo milhares de visitantes que moravam em outras cidades. Os líderes religiosos tumultuaram ainda mais o ambiente ao permitir que cambistas e comerciantes montassem barracas no átrio dos gentios. Usaram as vendas para atender às conveniências dos adoradores e como uma maneira de angariar fundos para a manutenção do templo. Mas os líderes religiosos não pareciam preocupar-se pelo fato de o átrio do gentio tornar-se tão repleto de comerciantes, a ponto de os estrangeiros encontrarem dificuldades para a adoração, que era o principal objetivo da visita ao templo. Não é de admirar que Jesus tenha se irado.
O imposto do templo deveria ser pago em moeda local. Assim, os estrangeiros tinham que trocar seu dinheiro, mas os cambistas muitas vezes cobravam taxas de câmbio exorbitantes. Também era exigido que o povo fizesse sacrifício pelos pecados. Por causa das longas viagens, muitos não podiam transportar seus animais até Jerusalém para o sacrifício, e quando o faziam, os animais eram rejeitados por suas imperfeições. Por esta razão, os comerciantes de animais tinham um negócio próprio no pátio do templo. O preço cobrado na área do templo era muito maior do que em qualquer outro lugar. Jesus se irou por causa da desonestidade e das práticas gananciosas dos cambistas e comerciantes. Repugnou a presença deles no pátio do templo, pois era um desrespeito à casa de Deus, um local de adoração. Veja, um local completamente e absolutamente de adoração. Então é lícito fazer comércio na casa de Deus? Está aí a resposta. A palavra de Deus condena veementemente, não tem o que argumentar, tem que obedecer o que está escrito, irmão. Tem que obedecer. Esses comércios, essas feiras, essas coisas espúrias, ilícitas, essa ganância terrível, isso aí está fora. Agora, você também que alimenta essa máquina, você está totalmente errado e você está totalmente contra a palavra de Deus se você tem feito isso. Tá? Não estou falando você levar sua família na cantina para lanchar ou passar lá comprar um bom livro, não, lá na livraria da igreja, não é isso não. Mas se você está indo na igreja comprar óleo ungido, essas coisas, tá, oferecer também para os irmãos na hora do culto, na hora de prestar adoração ao Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Senhor Jesus, você está completamente errado. Veja aqui, para finalizar, veja aqui o que o Senhor falou em Marcos. Marcos capítulo 11, versículo de número 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, tá? Então ele ensinava isso como está ensinando até hoje. Ele não consentia nenhum tipo de mercadoria dentro do templo, tá? Dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, nós precisamos se voltar para a palavra. Nós temos que ficar na palavra, né? Não é o que A, o que B, o que C fala, não. É o que a palavra nos ensina, correto? Você concorda comigo? Então dá glória a Deus e viva a palavra, porque você vai ser aprovado por Deus e abençoado por Ele. Tá bom? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero, curve a sua cabeça, que a gente vai fazer uma oração em nome de Jesus, e essa oração vai abençoar a tua vida. Feche os teus olhos e se liga com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, alcançar, meu Deus, quero que Tu alcance, melhor dizendo, essas vidas com a Tua bênção, com o Teu renovo, com o Teu temor, com a Tua glória. Meu Deus, que essa casa seja alvo, objeto da Tua bênção nesta manhã, que esta casa, essa família seja alvo, meu Deus, da Tua paz, meu Senhor da glória, da Tua salvação, meu Senhor da glória, que o Teu anjo adentre essa casa, meu Senhor da glória, transformando o que tem que ser transformado, tirando, arrancando o que tem que ser arrancado para a Tua glória. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, cura, libertação, salvação, prosperidade, em nome de Jesus, receba aí, meu irmão, pela tua fé em Cristo Jesus, amém. Meu amado irmão, termina aqui, tá bom? Acesse o canal Pastor Sandro Gomes, com 2 S no final, dá essa força em nome de Jesus. Também em nome de Jesus de Nazaré, você se inscreva no canal, você dá o seu like aí, tá bom? Manda seu comentário e faça aí
a sua sugestão, manda a sua sugestão, eu quero interagir com você, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém.